Fala galera, eu tô aqui para continuar a nossa segunda parte do vídeo sobre a Revolução Russa. No último vídeo a gente conversou um pouquinho sobre o contexto inicial, o contexto político, econômico e social da Rússia czarista e os primeiros acontecimentos que levaram aí ao processo revolucionário, estendendo até o início da Primeira Guerra Mundial, ok? Da participação russa na Primeira Guerra Mundial. Então, após esse processo, nós temos uma situação de esgotamento da Rússia, né? Uma situação em que chega ao caos total, né? Falta de alimentos, a racionamentos, a levantes populares, saques nos armazéns de comida e tudo mais. E essa situação chega ao máximo, né, das tensões em fevereiro de 1917. Né? E aqui nós temos o marco da primeira Revolução Russa, né, de 1917. No ano de 1917 nós vamos ter dois momentos. Né? O de fevereiro, que vai ser o processo em que retira o czar do poder, propriamente dito, e o de outubro, que daí instaura o regime socialista, né, liderado pelo Partido Bolchevique, ok? Então temos que ir com calma aí, porque são dois momentos distintos, né, e que vão ter processos diferenciados no que diz respeito a quem que está liderando esse processo. Então, no processo revolucionário de fevereiro de 1917, nós temos o caos total, né? Os soldados, como eu falei antes no vídeo anterior, os soldados fazem uma deserção em massa, né, abandonam a frente de batalha. Nas cidades e no interior do país falta alimentos, há crises de fome, ou seja, uma situação bem caótica aí na Rússia. A Duma, que seria o parlamento, né, seria o órgão responsável por levar essas reivindicações, por levantar essas reivindicações, ela está totalmente desarticulada, né? Conforme vai se estendendo o conflito, o czar cada vez mais centraliza o poder na sua mão, então é uma ilusão, né? A ideia de que tem uma Duma, de que tem um parlamento capaz de contribuir com a vontade popular. E aí começa, né, se intensifica novamente aquilo que já tinha vivido lá em 1905, aquela onda de protestos, de greves, de passeatas, né? Inclusive tendo alguns episódios em que o czar ordena as tropas para que vão conter os protestos e as tropas se juntam aos manifestantes, então é uma situação que já demonstra a fragilidade do poder do czar. E aí, finalmente, em 27 de fevereiro, essas hordas, né, esses grupos, essa população articulada invade o Palácio de Inverno, né? Dessa vez não são recebidos a bala, né? Dessa vez eles são em maioria, então eles tomam o Palácio de Inverno. E aí surge uma figura aí que até então não havia aparecido, que é o Alexander Kerensky. O Alexander Kerensky, ele fazia parte de um partido chamado Trudovik, né? O Partido Trudovik, que era um partido formado pela baixa burguesia, baixa e média burguesia, representava um anseio mais ou menos democrático, mas ainda assim alinhado, em certa medida alinhado com o projeto do czar. E ele consegue articular uma aliança entre a Assembleia da Duma e os revoltosos. Então não é essa revolução aqui de fevereiro que vai romper e fazer todas as mudanças que vão ter que ser feitas, né? Essa ainda não, essa ela serve para botar um ponto final no poder do czar, digamos assim. E aí, então, forma-se um governo provisório, né? Esse governo provisório vai ser caracterizado pelo chefe de Estado ser o príncipe Lvov, que é um personagem aí que entra no jogo político, e o Kerensky, né? O Kerensky fica, então, como ministro da guerra, né? Afinal, a Rússia ainda está numa situação de guerra. Então, ela é uma república burguesa, né? O Partido Trudovik não vai ter tanta influência assim, tanto que o Partido Cadete, que é o partido conservador, vai tomar a frente, né? Ou seja, o alinhamento com o czar vai ser maior, então a burguesia entende que ela se aliando com a nobreza, ela permanece no poder, ainda não se tem essa noção de que o povo está articulado, de que o povo está organizado para a luta, né? E que não vai ser tão fácil essa passagem.
Mas uma coisa que eles não se dão conta é que eles permitem o retorno daqueles líderes do antigo POSDR, né, do POSDRE, que estavam no exílio. Né? Então o Lenin, que estava na Suíça nesse momento, ele retorna para a Rússia. Ao chegar na Rússia, o Lenin, que vai desempenhar um papel fundamental na Revolução de Outubro, né, junto com o Trotsky, ele, já chegando na Rússia, ele publica as Teses de Abril, né, que era um artigo, um manuscrito, na qual ele colocava os principais objetivos que deveriam ser com relação àquele processo. Então, nas Teses de Abril, o Lenin vai defender abertamente que tem que se formar uma república de sovietes, inclusive é dele a famosa frase "todo o poder aos sovietes", né? Ele defende a ideia de que os sovietes devem ser reativados, tem que tomar a frente desse processo revolucionário. Ele já defende aqui a nacionalização dos bancos e da propriedade privada, ou seja, já tem um teor aqui do socialismo, né? Ele já entrou lá fora, lá no exílio, ele já entrou em contato com as ideias do Marx, do Engels, do socialismo científico, e também ele pede a saída da guerra. Então, entre outras coisas, né, eu citei alguns pontos, ele também vai defender uma reforma agrária ampla e restrita, né, que isso vai ser sintetizado num lema, né, paz, pão e terra, né, que vai ser absorvido pelas massas populares. A paz, então, significava sair da Primeira Guerra Mundial, né, abandonar o conflito, que não tinha sentido, as pessoas já não viam mais sentido em lutar, em participar da guerra. O pão, né? O pão significava o quê? Significava melhores condições de vida, de salário, a redistribuição de alimentos, de renda. E a terra, então, significava a reforma agrária. Num país com 80% da população camponesa e com a maioria das terras nas mãos da nobreza, da aristocracia, fazia sentido, né, defender uma reforma agrária. E o povo, então, vai se agarrar nisso, o povo vai achar interessante essa ideia do Lenin. Né? As coisas vão tomar proporções maiores, né? Cada vez mais insatisfação, cada vez mais mobilização popular, e aí sim nós chegamos à data do dia 24 de outubro, né? Que aí nesse tempo de fevereiro a outubro, o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, por Trotsky, organiza, né, a população, organizam, os sovietes voltam com força total na sua atuação. E aí, então, nós temos, no dia 24 de outubro, a famosa Revolução de Outubro, de 1917. E essa, sim, é a revolução que derruba totalmente as estruturas burguesas, as estruturas capitalistas que existiam na Rússia. Né? Aqui entra, então, o projeto socialista, o projeto de construir uma nação sob o modelo do socialismo científico do Marx. Então, os sovietes instituem um poder paralelo, né? O Alexander Kerensky nem consegue mais articular nem mesmo o exército, né? Aliás, ele não atendeu as reivindicações que o povo projetou lá ainda quando tiraram o czar do poder, ou seja, ele manteve a Rússia na guerra, ele manteve os privilégios para a nobreza, ele manteve os privilégios para a Igreja Ortodoxa, que na época tinha um amplo controle, inclusive de terras na Rússia, ele vai manter os privilégios da burguesia e isso vai custar ele mais tarde, né? Ou melhor, vai custar ele agora. Então os sovietes começam a se auto-organizar. Surge aqui um outro líder fantástico da Revolução Russa, que é o Leon Trotsky, né? Ele, ao lado do Lenin, vão ser os que vão conduzir, né, nesse processo. Eu não gosto da palavra conduzir, porque o povo estava ciente do que estava fazendo, o povo estava lutando por seus próprios motivos, mas essas lideranças são importantes para botar em prática o projeto de país, o projeto de sociedade que eles queriam, né? E aí, então, mais uma vez, o Trotsky, então, ele é responsável por organizar a Guarda Vermelha, que mais tarde a gente já vai ver, vai se tornar o Exército Vermelho, né? Então, a Guarda Vermelha era o quê? Eram basicamente os sovietes se armando junto com os soldados para lutar, né? A luta armada. Então, o Partido Bolchevique, ele consegue o que ele se planejou lá em 1898, quando foi fundado o POSDRE, né? Ele defende a luta armada.
E aí então eles invadem, em 24 de outubro, invadem o Palácio de Inverno, derrubam o governo provisório, retiram Alexander Kerensky do poder, prendem o czar e sua família, e quem assume o poder a partir daqui é o Lenin, né? O Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, né? Mais conhecido como Lenin, e ele vai assumir o governo, e quem vai comandar e vai dar as diretrizes do novo governo vai ser o Partido Bolchevique, o Partido Comunista. No primeiro momento, a ideia é seguir à risca o cronograma, vamos chamar assim, né, de cronograma, mas não havia um cronograma específico, mas enfim, seguir à risca o que o Marx dizia do processo revolucionário em qualquer país que fosse tentado implantar o socialismo, né? Primeiro haveria um governo formado por um partido que representasse os trabalhadores, mas gradativamente esse partido ia perder sua importância e os trabalhadores iam se autogovernar, né? Algo pautado mais nos sovietes. Porém, infelizmente, não é isso que vai acontecer, né? A gente vai ver daqui para frente que cada vez mais vai se burocratizar, vai se centralizar as decisões no Partido Comunista, os sovietes vão perder sua importância, né? E os trabalhadores vão ficar, em determinado momento, meros fantoches, né? Não são mais os sujeitos da história, e sim vão apenas participar do processo, né? O que não era o recomendado por Marx, inclusive, né? A ideia era eliminar essas instituições ao longo do tempo até chegar a uma sociedade comunista que não teria classes, não teria Estado, não teria nenhum tipo de organização superior aos trabalhadores. Mas não é isso que vai acontecer, repito, infelizmente, né? E aí então Lenin assume o poder, e uma das primeiras coisas que ele toma, e que ele havia prometido para os trabalhadores, é retirar a Rússia da guerra. Então, Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, na qual a Rússia assume uma postura de sair da guerra, né? Sair da guerra, fez uma paz em separado com os alemães, lembrando que a guerra está continuando, né? A guerra só termina em novembro de 1918, então a Rússia assina um tratado de paz em separado com os alemães, ok? Perde territórios, é claro, né? Mas então ela não vai participar depois das conferências de Versalhes lá no fim da Primeira Guerra Mundial. E aí então, outra medida que o Lenin vai tomar vai ser a reforma agrária forçada. O que é a reforma agrária forçada? Como a nobreza e a igreja concentravam grandes quantidades de terras, o que ele vai fazer? Como os camponeses já estão armados mesmo, já existe a guarda vermelha, ele vai dividir de forma forçada esses terrenos, né, esses territórios, e faz uma reforma agrária aí dentro da Rússia. Os kulaks também vão deixar de existir, aquela classe média que eu falei de pequenos, médios agricultores, eles deixam de existir. Talvez aqui surja o maior mito do socialismo, né, aquela ideia de que num país socialista, numa economia socialista, se eu tenho, eles vão lá e me tiram, e eu tenho que dar o que é meu para o outro, né? Isso foi uma particularidade do processo russo, porque as condições levaram a isso, né? Os kulaks foram incentivados, criados, favorecidos pelo czar ainda, né? Então era uma pequena porção da sociedade que detinha terras. Então, na visão de Lenin, na visão dos sovietes, isso não era possível de existir. Então essas terras deveriam ser redistribuídas, sim. Há uma ampla estatização da economia, então bancos, minas, meios de comunicação, minas de ferro, ferrovias, tudo passa para a mão do Estado. As principais fontes da economia são do Estado, né? Não tem mais propriedade privada, não tem mais empresas privadas, tudo está dentro do Estado, ok? Formam-se conselhos de trabalhadores, por exemplo, nas empresas não vai ter mais um patrão, vai ter um conselho formado pelos próprios operários que vão manter a empresa funcionando, a indústria funcionando. Isso para todos os setores da sociedade vão ser criados conselhos, como se fossem os sovietes, né? Cada setor vai ter o seu próprio soviete, seu próprio conselho de comissários, né, para gerenciar aquilo ali. Esses conselhos, então, vão ter o controle das fábricas. É claro que essas medidas do Lenin, elas não vão agradar, e era de se esperar que não agradassem, aos chamados russos brancos. Quem eram os russos brancos? Os russos brancos, eles eram o pessoal da burguesia, da nobreza, os padres da igreja, né, o clero da igreja ortodoxa, esse pessoal que gostava
né, do sistema anterior, que curtia aí o governo do czar, e que agora mexeram nas coisas deles. Então eles não vão, é óbvio que eles não vão concordar com isso, né? Eles não vão concordar com medidas populares. E aí passam a ter apoio, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, né? Inglaterra, França e Estados Unidos chegam a criar grupos de mercenários, de combatentes, e mandar para a Rússia Branca, né, junto com esses russos brancos, para enfrentar os russos vermelhos, para enfrentar e derrubar a revolução que o Lenin estava tentando levar adiante. Vejam bem, aqui é preciso abrir um parênteses. Em plena Primeira Guerra Mundial. Né? Então tá acontecendo os combates ainda, por mais que tá chegando ao fim, né? Tá chegando ao fim a Primeira Guerra, mas eles já estão preocupados com a situação da Rússia. Eles já querem acabar com essa revolta, eles já querem acabar com essa possibilidade de socialismo na Rússia. Né? Por isso que eu costumo dizer, a maioria faz uma leitura de que a Guerra Fria ela começa lá em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Dá pra gente fazer um parênteses aqui. Será que a Guerra Fria já não começa aqui? Será que essa tendência de negar ou combater qualquer possibilidade de socialismo no continente europeu já não começa aqui, com esse esforço desses países que, mesmo estando em guerra, vão tratar de se organizar para tentar sufocar ou acabar com o movimento socialista lá na Rússia? É uma coisa para a gente pensar. Mas, enfim, rapidamente, né, Trotsky, Lenin tem que reorganizar uma defesa, né? E aí o Trotsky fica encarregado de organizar o Exército Vermelho. A Guarda Vermelha vira o Exército Vermelho, né? E aí, por quê? Porque eles têm que defender a Revolução, né? Eles querem manter a Revolução e não querem que os russos brancos, apoiados por essas potências europeias e os Estados Unidos, venham a acabar com todo o progresso que eles estavam tendo até aqui. Então, de 1918 a 1921, nós ficamos com a fase do comunismo de guerra. Né? Ou seja, Lenin, Trotsky, o povo russo de forma geral tem que abandonar um pouquinho a revolução de lado, deixar de lado aquele organizar a casa, aquele organizar o país e se organizar para defender o seu território. É o primeiro grande teste que a Rússia socialista vai enfrentar. Né? Então, é uma guerra civil entre os russos brancos, né, a nobreza, a burguesia apoiada por essas potências, contra os russos vermelhos, que é o partido bolchevique e o povo, né, os trabalhadores camponeses que querem manter a revolução. Então é claro que o camponês, dessa vez, ele vai pegar em armas e com algum sentido, porque ele não quer perder o seu território, a sua terrinha que ele acabou de conquistar. É claro que o operário, que o membro da classe popular vai pegar em armas e participar ativamente da guerra, porque ele quer manter, né, todos esses avanços que ele supostamente teve. Então, nesse conflito, se decide então uma economia de guerra, ou seja, todos os recursos são destinados à guerra, e aí nós temos um problema, porque os recursos já estavam escassos, né, por conta da Primeira Guerra, por conta da situação da Rússia czarista, e aí nós vamos ter grandes crises de fome, muita gente vai morrer de fome nessa época do comunismo de guerra, muita gente vai perecer, né, porque a atenção agora está para defender a revolução, defender o projeto implantado. E aí também se criam os tribunais revolucionários, né? Os bolcheviques não têm tempo de ver a oposição democraticamente, né? Qualquer opositor, qualquer pessoa que criticasse a revolução era julgada e muitas vezes fuzilada, morta, né? Então é uma parte bem estranha, bem desumana, né, desse período, mas que dá para entender, não justificar, mas dá para entender por que foi dessa maneira. E depois de 2 anos, né, de 1918 a 1921, nós temos a vitória dos russos vermelhos. Então eles conseguem defender a revolução. E aí sim é que nós vamos caminhar para uma estruturação, então, daquilo que viria a ser uma das primeiras experiências socialistas da história. Eu vou fazer uma parte 3 desse vídeo, então. É muita coisa, tem muitos processos ainda para falar. Se você puder, curta, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar o site, o canal, que isso é muito importante para a gente, ok?
Por hoje era isso, fica para o próximo vídeo o restante para a gente finalizar então esse processo da Revolução Russa. Um grande abraço e até mais.